no versículo 3. Deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas, porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. E ela respondeu: Senhor, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. O versículo de número 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Que perguntas ou por que falas com ela? Versículo 28. Toda a igreja, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá, todos juntos? Foi a cidade. E quem diz amém por esta palavra? Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: quando o problema nem sempre é o problema. Deixa eu repetir para uma melhor compreensão: quando o problema nem sempre é o problema. Aquela mulher tinha uma necessidade física. Ela saiu da sua casa e foi até o poço de Jacó para buscar água. Ela tinha um problema, mas o seu problema nem sempre era o problema que ela pensava. E entra um estrangeiro no cenário, chamado Jesus o Galileu, que verbalizava com esta mulher, e ela traz à tona a sua religiosidade e o poço de Jacó. E conversa vai, conversa vem, Jesus toca na tecla íntima, na vida privada daquela mulher. Ora, senhores, convenhamos e vamos refletir sobre isso. O que é que tem a ver o poço de Jacó, a família de Jacó, o gado de Jacó, a água do poço, com a vida privada daquela mulher? Jesus conversava com ela e ela conversava com Jesus Cristo sobre o poço de Jacó, sim ou não? Sobre a tradição de Jacó. Jacó até hoje, para quem não sabe, é um ícone, filho de Isaac, filho de Abraão, que é a nação de Israel representada por Jacó. E para todo judeu, Jacó é um ícone na história judaica. E ela traz à tona esta tradição histórica, essa tradição geográfica e religiosa. E diz: tu queres ser maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, que bebeu do poço, ele, sua família, e até os seus animais, o seu gado? E Jesus diz para ela: mulher, que
quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas vai nascer uma fonte de água viva, que vai saltar no seu interior, que vai jorrar no seu coração. E ela disse: Senhor, se é assim, dá-me de beber esta água. E Jesus muda o comportamento daquela conversa com a mulher e diz: vai na tua casa e chama o teu. Quer que tem a ver o marido da mulher, a vida conjugal desta mulher, com o poço de Jacó e com a sua necessidade fisiológica. Ela saiu de casa para buscar. É daí que eu aprendo, senhoras e senhores, que nem sempre o problema é o problema. Diga comigo, nem sempre o problema é o problema. Vivemos em uma sociedade que busca soluções para os seus problemas. E por não conhecer a raiz do problema, por não conhecer a matriz, a chave, aquilo que lhe perturba, que lhe ocasiona o problema, eles vão atrás de subterfúgios. E enveredando por esse caminho de subterfúgios, como verdadeiro paliativo, eles vão sendo aprisionados e iludidos, ludibriados, enganados por supostas soluções de aparentes problemas que nem sempre são os seus problemas. O primeiro subterfúgio que nós encontramos na sociedade chama-se religiosidade. Senhoras e senhores, ainda que vivemos dentro de uma sociedade culta, de uma geração inteligente, nunca se viu uma busca por entidades religiosas, por divindades, como esta geração atual, como esta geração moderna. A cada dia que se passa, um número de seitas, de religiões, de igrejas, seja cristãs ou não cristãs, estão sendo abertas e está se proliferando sobre a face da terra. E as pessoas, por não saber a raiz, a chave, a matriz desse problema, vão em busca deste lenitivo, deste paliativo, desta coisa que venha preencher ou solucionar este problema, chamado de religiosidade. Porque o homem em si, ele não sabe que ele precisa de um contato com um ser superior. E este ser não pode ser duplicado, não pode ser imitado, copiado, não pode ser falso. Tem que ser um ser divino verdadeiro. Quem está entendendo esta palavra? Quando Adão pecou no jardim do Éden, a geração humana foi perdendo gradativamente o conhecimento e, consequentemente, a comunhão com seu Criador. De tal maneira que esse conhecimento ficou totalmente obscurecido. E por não ter o conhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador, o ser humano passou a criar deuses para si. E até os fenômenos da natureza, como o trovejar, o relâmpago, o próprio processo de erupção na terra e do vulcanismo, passou a ser considerado deuses. E os homens, por não conhecer o verdadeiro Deus, passaram a adorar a natureza e a criatura, como disse Paulo aos Romanos, e não glorificaram ao seu Criador. E este reflexo de religiosidade, mas permeada de ignorância espiritual e cheia de obscuridade espiritual, hoje mais do que nunca, está patente diante de nossos olhos. Ainda que vivemos dentro de uma geração inteligente, a geração do botão, a geração da informática, a geração da ciência inteligente, o homem faz um pássaro de ferro, faz um peixe de ferro, transportar toneladas, coloca um computador dentro de um telefone e batiza de smartphone, e por aí em diante, a medicina avançada que faz o velho ficar novo através da cirurgia plástica, implante, transplante, enxerto, coloca aqui, diminui ali, corta aqui, aumenta ali, enxerta ali. O que é isso? É o avanço da ciência. É o saber humano que deixa a ficar com inveja e ciúmes os séculos do iluminismo, o século das luzes, o século medieval.
Este é o retrato da geração odierna, senhoras e senhores. Nunca se viu uma geração tão inteligente como a geração de hoje. O homem conquistou a lua, dividiu o átomo ao meio. Hoje você aperta um botão e em fração de segundos manda uma mensagem escrita, uma fotografia, um documento para milhares de quilômetros a outros continentes do outro lado da Terra. O que é isto? É inteligência humana. É o avanço da ciência. Mas nunca se viu uma geração tão ignorante, tão obscura no tocante ao conhecimento espiritual como a geração atual, como a geração odierna. Ao ponto de adorar um pedaço de pedra, de mármore, de gesso e dizer: tu és o meu Deus. Ao ponto de glorificar mais a criatura do que o seu Criador. Ao ponto de que um homem que conquistou a lua, que dividiu o átomo ao meio, que vive na era do botão, da tecnologia, da informática, não sabe de onde veio, não sabe por que vive e não sabe para onde vai. Ao ponto de que um cientista chamado Ken Wilber passou 30 anos dentro de um laboratório científico. E depois desses 30 anos de tanta experiência científica, levanta a teoria de que o homem nasceu de um protozoário. E o protozoário se transforma numa ameba. E a ameba se transforma em uma barata. Porque a barata é procedente da ameba que era um protozoário. E na sua síntese otônica, que o Wilber traz à tona, depois de 30 anos de pesquisa, que você e eu somos nascidos, filhos de uma barata. Se não bastasse a teoria louca do animal, que diz que nós somos descendentes do macaco, a teoria louca, fictícia do Big Bang, que diz que o homem e todas as coisas nasceu de uma explosão cósmica e foi se evoluindo por si próprio. Agora, nessa geração inteligente, culta, a geração do saber, vem alguém dizendo que somos filhos de uma barata. Senhoras e senhores, este é o retrato da sociedade moderna, que busca um lenitivo, um paliativo, um subterfúgio para matar a sede da sua alma no tocante à religiosidade espiritual. Mas eu quero lhe garantir nesta noite que há um Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, que nos garante que nós não somos filhos de macaco, nem filhos de uma explosão cósmica, e muito menos filhos de uma barata. Mas o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, ele clama constantemente, dizendo Abba Pai. Quer dizer que ele está dizendo que nós somos filhos de Deus, que há um Deus Elohim, o Deus de toda a criação, que nos criou, que nos deu vida e através do seu Filho nos garante a salvação. Quem crê nisto, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. O segundo lenitivo, o subterfúgio que a sociedade procura nos dias de hoje, é chamado de avareza. Deus não condena o rico pela sua riqueza, e Deus não salva o pobre pela sua pobreza. Há muitos ricos que estão indo para o céu, há outros que já chegaram no céu, e há outros que estão caminhando para o céu. E há muitos pobres que estão no inferno, outros caminhando para o inferno, e outros já no caminho, na porta do inferno. Então veja que a problemática aqui não é pobreza nem riqueza, mas é um espírito chamado de avareza. E esta avareza quer dizer apego excessivo às coisas materiais, o cuidado demasiado, o amor ao capitalismo, ao materialismo desta vida. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele pregou muito mais contra esse demônio chamado avareza do que qualquer outra prática pecaminosa. Jesus não pregou contra as drogas. Ora, na época do Senhor Jesus Cristo, a droga do momento, que seria a cocaína, o crack da época, era um alucinógeno chamado de ópio, conhecido hoje por papoula. Jesus não pregou contra as drogas. Jesus não pregou contra o homossexualismo. Não pregou contra a degradação moral, contra a idolatria, nem contra a feitiçaria. Isto não quer dizer que o nosso Cristo era partidário, ou fazia apologia ou incentivo a essas práticas pecaminosas. Mas não, é que Jesus, ele sabia
que o maior pecado que confisca, que sequestra, que rouba a alma dos seres humanos, iludindo, ludibriando, diga ludibriando. O que é ludibriar? É iludir de tal maneira que deixa a pessoa embriagada de ilusão. E o maior pecado que ludibria e engana a humanidade é o espírito da avareza, que faz o ser humano acreditar que a razão da sua subsistência nesta curta trajetória existencial é somente comprar, vender, trocar, negociar, lucrar, render, agregar, acrescentar. E o homem não tem descanso na sua alma, ele vive de domingo a domingo somente para as coisas materiais, não se interessa em conhecer a Deus, não se esforça em ter um encontro com Deus, não luta para comungar com Deus, porque esse espírito mexe na sua mente e faz ele acreditar que a razão da sua subsistência é somente as coisas materiais. É por isso que a maior pregação do Senhor Jesus Cristo foi esta, depois de João 3,16, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder? Jesus quis dizer que não é pecado ser rico, não é errado você ter um bom carro para andar, uma boa casa para morar, um bom trabalho para o seu dinheiro ganhar. Não, tudo isto é necessário. Isso são oportunidades da vida e em muitos casos são bênçãos de Deus. Quem concorda com isso? Mas Jesus quis dizer que a razão da nossa existência não é carro, não é casa, não é emprego, não é as mobilidades, conforto, luxo e praticidade da vida. Jesus quis dizer que além disto material, o homem tem uma vida espiritual. E o homem precisa despertar para esta vida, porque a vida material, ela encerra-se com 70, 80, 90, 100 anos, por alguns ser mais resistente, mas encerra num sepulcro. A vida espiritual, ela é eterna. Seja uma eternidade nos céus ou fora do céu, seja uma eternidade com Deus ou sem Deus, mas o espírito e a alma são eternos. Quem está entendendo esta palavra? E é daí, meus senhores e minhas senhoras, que a humanidade precisa entender. É preciso compreender que o homem precisa de Deus. E não adianta um paliativo, não adianta um lenitivo, não adianta um subterfúgio, porque o dinheiro é muito bom. O dinheiro é necessário. O dinheiro não é maldito, não é demônio, nem é pecado. O dinheiro é um veículo de transação comercial para a sustentabilidade de toda a família da face da terra. Mas o dinheiro, ele é muito útil, mas ele não é tudo na vida do ser humano. Steve Jobs estava indicado para ser, pela revista Forbes, em pouco tempo, o homem mais rico do planeta Terra. Steve Jobs, o pai do iPhone, da empresa maçã, o pai do tablet, estava indicado pela revista Forbes para ser o homem mais rico do planeta Terra, colocar os Bill Gates da vida e os Sheik das Arábias do ouro negro no bolso. Mas numa manhã, este homem é surpreendido com um câncer no seu intestino. Um homem cuja bolsa de valores em Nova York, da sua empresa maçã, movimentava bilhões e bilhões de dólares todos os dias. E quem tinha dinheiro e investia na maçã de Steve Jobs, de noite, acordava no outro dia mais milionário. E em 6 meses, este homem com toda esta riqueza, foi sucumbido, fulminado por um câncer maldito, com menos de 50 anos de idade. Um homem que poderia estar com a melhor equipe médica à sua disposição, o hospital mais eficiente da face da terra, um homem que tinha milhões de funcionários ao redor do mundo, em vários continentes da terra, foi vencido por um câncer maldito. Porque o dinheiro é muito bom, o dinheiro é útil, mas o dinheiro não é tudo no coração da humanidade. O dinheiro compra o ódio, mas não compra o amor. Compra as pessoas, mas não compra o amigo. Compra o suborno, mas não compra a fidelidade. Compra o prazer,
mas não compra a felicidade. Compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra e paga a consulta médica, mas não compra a vida. Compra o juiz de direito e o advogado, mas não compra a liberdade da consciência. Compra a melhor comida, mas não compra o apetite. Compra o melhor dormitório novo na loja, de pinos, mogno ou cerejeira, mas não compra o sono. Compra a melhor casa com piscina e churrasqueira na beira-mar, mas não compra a família que goza a verdadeira paz. Compra a religião, mas não compra a salvação. Compra as imagens de escultura na feira, Aparecida do Norte de São Paulo, São José do Mipibu do Rio Grande do Norte, São Cícero do Juazeiro, São Severino do Ramo de Pernambuco e Iemanjá da beira-mar, mas o dinheiro não compra o meu Deus, o Deus da Bíblia. Ele não é comprado por dinheiro, Ele é o Rei da Glória. Você pode aplaudir a Ele nesta noite. O homem precisa da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Jesus para todo sempre. O terceiro subterfúgio que nós temos nesta noite chama-se a sexomania. O sexo não é um bicho de 7 cabeças. Deus nos dotou de órgãos sexuais para finalidades próprias. Número 1, para o poder de procriação, fertilidade, multiplicação dos genes, da semente da raça humana. Deus disse ao primeiro casal: crescei-vos, multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei-vos toda a... Então Deus nos dotou desses órgãos sexuais, instintos sexuais, para a finalidade da procriação, da fertilidade dos genes, da semente da raça humana. Em segundo lugar, Deus nos deu instintos e órgãos sexuais para um prazer íntimo, marital, conjugal, entre o homem e a mulher, dentro da sua vontade soberana, chamado matrimônio. Vivemos dentro de uma sociedade, irmãos, doente mentalmente. Veja que Jesus conversava com a mulher samaritana sobre o poço de Jacó, sim ou não? Sim. Falava sobre a água do poço, sim ou não? Sim. A família de Jacó, sim ou não? Sim. O gado de Jacó, sim ou não? Sim. E Jesus dá uma guinada e deixa o poço com Jacó e tudo, e entra na casa da samaritana e diz assim: vai e chama o teu marido. Vai e chama o teu marido. Lembra do princípio? Nem sempre o problema é o problema. O problema dela é que faltava água na sua casa, e ela foi em busca da solução, buscar água no poço de... Mas Jesus, que é Deus, Jesus que me conhece e te conhece por dentro e por fora, que sabe o seu deitar e o seu levantar, Ele sabe onde é a nossa maior necessidade. E Jesus sabia que essa mulher usava um subterfúgio. Ela era tão vazia interiormente e tão sedenta espiritualmente, que ela buscava matar essa sede interior através de aventuras amorosas. Diga, aventuras amorosas. Foi Jesus que disse. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou a verdade agora, porque você já teve 5, e esse que está na sua casa ainda não é o teu marido. Vocês estão entendendo isso ou não? O problema daquela mulher não era a água que estava no poço de Jacó, era a sequidão da alma e do espírito que estava dentro dela. E ela procurava matar esta sede através de namorinho aqui, namorinho ali, relação aqui, relação ali, e já ia no 6º relacionamento e não resolvia o seu problema. E este é o retrato da sociedade. O vazio interior é tão grande, irmãos, tão grande, que eles vão em busca de um subterfúgio através de aventuras amorosas. Em um ano passa por 5, 6 relacionamentos. É homem com homem, é mulher com mulher, é traição, infidelidade conjugal. E tudo isto acontecendo, e as pessoas vão se enganando a si mesmo, porque é uma água suja. Quando Deus disse a Jeremias: o meu povo fez 2 maldades, deixou-me a mim a fonte de água viva, e foi beber água de cisterna rota, suja, e ainda não retém as águas. Esse é o retrato da humanidade, que faz do sexo, que poderia ser algo sagrado, bendito, abençoado, como uma fonte de prazer e de desejo.
e vai lavando a sua alma de sujeira de uma fonte suja, e vai encardindo ao mesmo tempo, porque a fonte é suja. Você só pode ter felicidade, não é com um novo casamento, não é com um novo namorado, nem uma nova namorada, não é um novo marido, nem uma nova esposa, que vai encher o vazio da tua alma. Você só vai ter felicidade quando mergulhar na fonte de água viva, que é Jesus de Nazaré, o Criador da tua alma. Levante a mão e glorifica o santo nome do Senhor. O sexo virou uma mania, por isso que é sexolatria e sexomania. Quem está entendendo esta palavra? Rio de Janeiro se transformou hoje capital federal do lesbianismo e homossexualismo. Eu estive em Amsterdã, na Holanda. Existe uma rua chamada Luz Vermelha, que eu nem consegui entrar lá, e não aconselho ninguém passar lá, porque lá o sexo é livre, pedofilia é livre, maconha é livre. Este é o retrato da sociedade moderna. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz principalmente é a moça e o rapaz, que preserva o seu vaso, o seu corpo, em santidade, para receber a água viva do Espírito Santo, para o louvor e a glória de Deus. Quem concorda esta palavra nesta noite? E para finalizar, o último lenitivo, o subterfúgio da sociedade, é chamado de drogas. A droga é uma substância natural, e toda droga é lícita. Não existe droga ilícita, senhores. Quem faz a diferença é a polícia. Quem faz a diferença são os juristas. Quem faz a diferença é a sociedade. Toda droga, ela é lícita. Mas o que são drogas? Em sua etimologia, na raiz da palavra, droga são substâncias ou ingredientes químicos que, através de gotas e comprimidos, são vendidos nas drogarias como medicamentos para combater todas as mazelas, tanto emocionais como mazelas físicas. Então, drogas são medicamentos. Vocês já observaram que há anos atrás, farmácia era escrita com PH, sim ou não? Sim. Houve uma correção ortográfica, principalmente no nosso país, e farmácia veio ser usado com a letra? Hoje você não encontra. É uma raridade encontrar uma farmácia. Todo estabelecimento comercial que vende medicamentos diversificados já não é chamado farmácia, é chamado de quê? Drogaria. Por que drogarias? Porque a droga é um medicamento. Agora existe a droga se tornando ilícita quando ela deixa de ser um medicamento para ser um subterfúgio. Diga, subterfúgio. A droga tem dois estágios distintos. Número 1, a sua origem natural, quando ela vem da natureza, ela vem da erva, ela vem do caule. Dentro dessas flores, que são mais de 300 espécies, 300 mil de espécies de plantas floríferas, essas plantas floríferas são chamadas de flores alucinógenas. Por que são flores alucinógenas? Porque elas causam alucinação. Ela altera a consciência, a razão do ser humano. E quando a razão, a consciência está alucinada, a pessoa passa a ter visões de estar num oásis, uma piscina natural, num paraíso, sentimento de estar dando um voo ou fazendo uma viagem. Tudo isso pelo efeito da alucinação, procedente das drogas naturais. É estas ervas que possuem uma substância química chamada de alcaloide. O alcaloide é a junção de carbono, nitrogênio, ferro e oxigênio, que conjuntamente altera a razão do ser humano. Aparentemente preenche o vácuo interior e dá um sentimento de realização, de prazer, de euforia e de aparente satisfação. É aí, nessa premissa, que a sociedade descobriu que estas ervas, que a princípio poderiam ser medicinais, se transformam em seu consumo como verdadeiros usuários de antidepressivos, de subterfúgio, paliativos e lenitivos emocionais. Por exemplo, a cannabis, que é o seu termo científico, na outra América é chamada de marijuana, e aqui é chamada de maconha.
A cannabis, há anos passados, ela era útil no âmbito industrial, na indústria têxtil, para fazer calçados e tecidos. As fibras resistentes da maconha, a cannabis, era útil para fazer bonés, era útil também para a indústria de celulose, fabricar papéis. Mas esta sociedade doente, vazia de Deus, descobriu que a folha da maconha não somente era útil no âmbito industrial, mas ao ser queimada e inalada a sua fumaça, ela produziu o efeito da autossatisfação, do voo e da viagem, um verdadeiro subterfúgio para a sua razão, para a sua emoção. É daí que as indústrias proibiram de usar a cannabis no mercado comercial, porque já estava agora de forma direta e indireta usado pela sociedade, como lenitivo, como paliativo. Quem está entendendo esta palavra? A segunda é chamada de coca. A coca também é uma erva rica em alcaloide. E foram os índios sul-americanos que descobriram o plantio da coca. Eles andavam e subiam os Andes e descobriram uma erva e passaram a mascar a folha. Abriu os seus pulmões e lhe dava resistência para respirar nos altos Andes, resistência física para os trabalhos braçais e pesados. E os índios sul-americanos descobriram o plantio da coca, se responsabilizaram de disseminar o plantio, e a sociedade vazia e doente, sem Deus, descobriu que a coca era um forte aliado para a depressão, para a alucinação, e que causava euforia interior. É daí que a coca sai do plantio e passa para o processo laboratorial, se tornando uma droga sintética, e hoje é chamada a rainha de todas as drogas. Sim ou não? Esta sociedade vazia e sem Deus chegaram ao cúmulo, irmãos, de descobrir a anfibiomania. Diga, anfibiomania. Os homens descobriram que o próprio sapo, quando você aperta a glândula do sapo, ele fica irado, ele fica com muita raiva. E quando ele fica com raiva, ele vai inchando, e ele libera um excremento, uma baba esponjosa, rica em alcaloide. O mesmo alcaloide que está na maconha, que está na cocaína, na morfina, na heroína, que está em todas as drogas, tanto sintéticas como naturais, está na glândula do sapo. Aí o que é que os americanos faziam? Depressivos, ansiosos, vazio interior, passaram a comprar sapo. Muita gente ganhou muito dólar negociando sapo. Americano ia com sapo dentro da valise, levando para o escritório, para beber a baba do sapo. E quando dava um beijo na boca do sapo, que bebia aquela baba, aí vinha o efeito alucinógeno. Ficava todo mundo doidão, com um sapo na mão. Este é o retrato da sociedade. Um retrato vazio de Deus, que faz do pâncreas, do fígado, um depósito de cachaça, de alambique, de cachaça, de aguardente, de cerveja de 51, que faz do seu corpo um depósito de cocaína, que se acaba na cana como carro velho de usina. Este é o retrato da sociedade. Mas eu glorifico aos céus nesta noite, porque aqui há um rebanho, na rotatória de Valparaíso, que não anda com sapo na mão, que não injeta coca na veia, nem queima baseado, mas anda com a Bíblia na mão e tem Jesus morando dentro do coração. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Pode aplaudir a Jesus, pode glorificar a Deus. É por isso que João, o evangelista, ele prefacia o seu evangelho dizendo assim: no princípio ele era o... E o verbo era? E o verbo estava? Interessante, olha aqui para mim que eu já estou terminando. João é o único evangelista entre os quatro que tem um comportamento literário diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas prefacia seus evangelhos mostrando o nascimento de Jesus, a manjedoura de Jesus, o batismo de Jesus e em seguida os milagres de Jesus. João é diferente. Foi uma revelação do Espírito Santo. João prefacia, inicia o seu evangelho dizendo assim: no princípio, ele era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Vamos
vamos trazer aqui o que é uma definição de verbo. Diga assim: o verbo é a palavra que preenche o vazio de uma frase. Eu silencio, quero ouvir só a voz da igreja. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo. Pedro pulou a cerca. Onde está o verbo? Hã? Gente, tem certeza? Cadê a professora em letras? Ali e aqui. Eita, que eu estou arrumado nessa igreja, viu? Então vamos lá, olha aqui para mim que já estou terminando. Todos juntos novamente. O verbo é a palavra que preenche o vazio de uma frase. Um exemplo: Pedro pulou a cerca. Onde está o verbo? Pulou? Pulou? Se eu tirar o verbo pular, como é que fica a frase? Hã? Tem sentido? Tem objetivo? Torna-se uma frase vazia e sem sentido. Você, olha aqui para mim. Você sabe por quê? As pessoas injetam coca na veia, queima baseado, passa a noite toda no carnaval, no bumba meu boi, na dança da boca da garrafa, segura o cão, segura o tchan, segura o tchan, segura o cão. É verdade ou não é? Sim ou não? Você sabe por quê? A pessoa enche o pâncreas e o fígado de álcool. Você sabe por quê? A mulher, 3 meses ela está ruiva, 3 meses está morena, 3 meses está loura. E quando está doida mesmo, é metade vermelho, metade amarelo, metade azul. Quem já viu algo parecido por aí? Eu conheci uma moça linda, irmãos, lá nos Estados Unidos, a coisa mais linda. Uma moça com 18, 19 anos, chorando, e disse: mas pastor, eu não sei, pastor. Eu faço tudo para estar na igreja, mas eu não consigo. Ela tinha um anel em cada dedo. Metade do cabelo era uma cor, outra metade de outra cor. E ela colocou um ferro aqui no nariz. E tinha outro aqui no queixo. Um no meio da língua. Um no umbigo. Argola aqui no tornozelo. Cheia de tatuagem. É ferro da cabeça aos pés, toda ferrada. Eu estou falando com muito respeito. E ela disse: pastor, e eu não sei, quanto mais eu coloco uma coisa aqui, eu coloco outra coisa ali, e eu quero aumentar aqui, e eu quero enxertar aqui, e eu quero diminuir aqui, mas eu sinto falta. Eu disse: minha filha, o que está faltando não é fora, porque você nunca vai resolver esse problema. O que falta em você não é do lado de fora, o que está faltando é dentro da tua alma. E quando você resolve o problema de dentro, não, você vai saber que não existe faltando nada do lado de fora. Estão entendendo agora ou não? É o caso da mulher samaritana. Ela foi buscar água, e o problema não era a água que ela foi buscar no poço de Jacó, era a água que estava faltando na sua alma, de tal maneira que quando ela bebe da água da vida, que é Jesus o Galileu, a Bíblia diz que ela deixa o cântaro vazio e sai correndo igual uma louca, cheia de alegria, anunciando na cidade que havia encontrado o Messias, a água viva que preencheu o vazio da sua alma. O cântaro ficou no poço de Jacó, e esse cântaro saiu cheio pelo meio da cidade para a glória de Deus. Sabe o que é que João está dizendo? É que todo ser humano, todo homem, toda mulher, cadê o pessoal do conjunto? Já pega os instrumentos. Todo ser humano é uma frase espiritual diante de Deus. E esta frase só está completa quando o verbo Jesus Cristo está reinando e morando dentro dela. Quando Jesus morar na sua vida, a sua frase vai estar completa, em espírito e em verdade. Nós te amamos, nós te adoramos.
Sabe por que as pessoas buscam as drogas, a cachaça, o alcoolismo, a idolatria, a feitiçaria? Porque são frases vazias, que não tem o verbo completando a sua vida. Quando o verbo completar a sua frase, que a cachaça bater na sua porta, o álcool bater na sua porta, a droga bater na sua porta, a mentira bater na sua porta, as noitadas baterem na sua porta, você diz: não, me desculpe, já está tudo ocupado, não tem mais lugar para nada, a minha vida está completa. Fique em pé nesta noite e vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, adore a Jesus, glorifique a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Meu irmão, minha irmã, você que está ao lado dessa pessoa não crente, pegue na mão dela e traga aqui à frente para receber a Cristo Jesus. Venha, venha. Jesus quer completar a frase da tua vida. Jesus quer morar no teu coração. Jesus quer reinar na tua casa, no teu viver. Onde está a primeira pessoa em nome de Jesus? O desviado, uma desviada.